Olá, tudo bem? Boa tarde. Seja bem-vindo, bem-vinda a nessa tarde dividir conosco um pouquinho do seu tempo para conhecer, para aprender algo extraordinário. Hoje o tema é muito especial. Nós vamos falar sobre negligência infantil. É um tema assim muito interessante, sabe por quê? Eu particularmente não saberia de uma forma sensível falar sobre esse assunto. Mas hoje tem uma convidada maravilhosa, uma mulher extraordinária que vai nos discorrer, nos fazer entender de uma forma mais clara possível sobre a negligência infantil. Então você é muito bem-vindo a estar conosco neste momento, tá bom? Fica à vontade. Vou convidá-la. Seja bem-vindo, Leonardo. Oi, Olá, Daisy. Olá. Tudo tudo bem? bom? Tudo bom? Seja bem-vinda. Obrigada. Obrigada. Me conta, me fala quais são as suas expectativas para essa live, que é um assunto muito interessante, que com certeza eu acredito que vai mudar o olhar da mãe ou do pai que está presente aqui conosco, que vai chegar, mas que com certeza vai aprender algo novo com esse assunto. Sim, ô Sim, Sheila, muito poxa, obrigada pelo convite. Estou convite, muito feliz. muito E assim, e assim, a oportunidade a oportunidade das pessoas das pessoas poderem poderem cons- cons- ganhar ganhar consciência, né? consciência, né? Saber um pouquinho mais Um pouquinho sobre esse mais tema. sobre esse É tema. muito É importante. muito importante. Eu vou pôr o fone de ouvido porque eu não tô te ouvindo bem, tá? Ah, ótimo. Ah, ótimo. Obrigada. Vou providenciar um aqui já já. Peraí. Então, e eu queria agradecer muito você por isso, por perceber que esse é um tema que vale bastante a discussão, né? Porque a gente está falando da criança, né? Peraí. Aqui, ó. Vamos lá. Seja bem-vinda, Helenice. Obrigada pela presença. Vamos beber uma água. Agora, melhorou? Tá me ouvindo melhor? Nossa, agora tá ótimo. Também tava com alguma Tava ruim. interferência. É, Isso. fica ouvindo duas vezes, né? Isso. Agora melhorou, ok. Ótimo. Beleza. Então, e aí eu queria agradecer você pelo convite, por entender que esse é um assunto importante para a gente poder conversar, né? Principalmente para quem tem esse interesse, para quem cuida da criança, para quem se importa, né? Com as crianças e adolescentes, que os dois são importantes nesse sentido. Outro Sim. agradecimento que eu queria fazer, aproveitar rapidinho, para a Fica à vontade. Adriane, a nossa amiga em comum, que nos fez. Sim. Eu fiquei muito feliz que fez essa ponte entre a gente, eu achei muito legal. Com certeza, com certeza. É por isso que o importante é, você não precisa saber de tudo, conhecer tudo, ser especialista. É importante ser generalista e conhecer as pessoas certas, porque elas vão te ensinar ou te levar onde você precisa. É verdade. E eu também queria agradecer, né, aos participantes, aos que estão presentes, e você vai deixar gravado no IGTV, é isso? Com certeza. Então eu vou agradecer para todos que vão assistir depois também. Com certeza. Então
Você quer falar alguma coisa antes ou eu posso dar a Não, gostaria introdução? que você falasse um pouco sobre você. Então, legal. Eu já ia falar do tema, né? Mas assim, né? Tem que falar um pouquinho. Vamos Ah, lá. deixa eu só pedir uma coisa antes. Público adorável, por favor, mande seus corações, compartilhe, porque esse é um tema muito, muito, muito interessante. Oi, Danda, que bom que você está aqui, você é mãe. Fica à vontade vocês para fazerem perguntas, porque o assunto é muito bom, muito bom. Nessa quarentena, nesse final de quarentena, é melhor ainda. Verdade. Eu sou Daisy, acabei de me formar em psicologia, e esse é um tema que eu escolhi para poder trabalhar o meu TCC, o meu trabalho de conclusão de curso. E aí, eu também queria agradecer a Paula Souza de Paula, Santos de Paula. Ela foi a minha amiga companheira de TCC, e ela foi super generosa comigo, porque não era o tema dela de trabalho, e aí ela O seu fone tá causando interferência, pelo menos aqui pra mim. Gente, tá causando interferência aí o fone da Daisy? Ou a impressão minha? Não, não é impressão, tá causando sim. Será que eu troco? Ele tá chiando. Caraca. Deixa eu tentar Troca. Eu também achei, Patrícia. Ela vai trocar. Assim fica melhor pra gente, né? Ah, obrigado pelos corações. Eu tô me sentindo a persona, né? Só um momento, tá bom, gente? Ela tá só colocando tudo aqui em ordem para ficar melhor e mais confortável para todo mundo, que eu acho que ficar chiando não é legal. Pronto. Ai, Ana! Seja bem-vinda. Obrigada, Ana Cláudia Garcia. Que legal encontrar você aqui. E agora vamos lá, Daisy. Deixa eu ver, fala com a gente para ver se tá melhor. Oi? Tá mudo? Tá mudo. Gente, o nosso tema hoje. Obrigada, 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 obrigada. Sabe que a sua palavra tem poder, né, Patrícia? O que sai da boca das pessoas de bênção vem para frutificar, porque da nossa boca sai palavra de bênção, palavra de vida, palavra de morte. Então, com certeza, eu acredito no que você está dizendo, eu vou bombar. Com certeza. E aí, Daisy? Tá mudinha? Eu vou fazer assim, eu vou te derrubar e te chamo de novo. E você vem de novo. Tá, isso ajuda. Pronto. Gente, o tema hoje que nós vamos falar é um tema muito interessante, né? A Bíblia diz que as crianças... Não. O reino dos céus é das tais, das crianças, porque elas são o reino de Deus. E é muito interessante. E tem outra que diz que o Senhor nos dá filho para a bênção. Né? É uma herança bendita. E como herança bendita, a gente precisa cuidar dessas pessoinhas. Só que nessa quarentena, nessa mudança de não ter o que fazer, as atividades ficarem online, ou até mesmo deixarem de existir para alguns pais, porque nem todos têm acesso, temos várias situações que estão acontecendo. E o importante é trazer isso à tona. Assim, de uma forma, claro, esclarecendo para os pais que muitas vezes estão acontecendo coisas de forma tão imperceptível que eu preciso ter uma clarificação de alguém que, como a Daisy fez um TCC voltado para isso, eu como mãe, muitas vezes percebo, mas eu não tenho certeza, não sei, vou dizer, nomear da forma correta, mas a Daisy me falou sobre o TCC dela, através da Adriane linda que está chegando aí, e eu falei, gente, o mundo precisa saber disso, porque se eu acho que estou sofrendo na minha casa,
Por que de repente outras mães não estariam sofrendo nas suas casas sem ter certeza sobre isso? Será que é? É como se fosse um fantasma, mas ele existe. Deise, agora fala. Legal. Agora tá dando para me ouvir bem? Ótimo. Então Tava acho que esperando era a o Adriane meu. chegar. É, Era. ela fez parte disso. Ai, ai. Então, Sheila, o tema da. Eu estava falando sobre mim, né, um pouquinho, que eu sou estudante de psicologia, e esse tema da negligência emocional, ela surgiu a partir desse trabalho de conclusão de curso. E aí, eu tive uma amiga que ela cedeu, assim, ela foi super generosa comigo, uma bênção, que ela não tinha esse trabalho como principal para ela, mas ela sabia que eu queria muito fazer esse trabalho. E aí ela saiu do grupo dela de trabalho para poder fazer esse TCC junto comigo, para eu não ficar sem Entendi. poder fazer esse tema. Então, assim, para mim foi fantástico, eu agradeço muito a ela e pela disposição dela em fazer isso comigo, fazer esse trabalho comigo. Então, assim, o título do trabalho foi Negligência Emocional, suas possíveis ocorrências e efeitos na constituição emocional infantil. Então, assim, a importância da questão dos afetos, né, da afetividade no desenvolvimento da criança e as consequências que ela pode estar gerando no seu desenvolvimento. E isso pode acarretar questões até o final da vida. Uma frase que eu trouxe para a gente poder refletir, infelizmente eu não posso compartilhar hoje com vocês os meus slides, mas se vocês quiserem depois mais informações, eu posso estar passando depois, tá bom? Inclusive, referências. Tem uma frase que eu gosto muito de Winnicott, que foi das bases do TCC. Ele é o teórico principal, né? E tem também, eu fiz baseado no ECA, né? Depois a gente vai falar, eu vou explicar um pouquinho melhor sobre isso, que é o Estatuto da Criança e do Adolescente, que defende o afeto, né, como uma condição que os pais precisam também estar fornecendo à criança, né? Faz parte da integralidade da criança. A frase é: se já não soubéssemos que a criança é mais dependente que o adulto do amor oferecido por outros, o que leva a um sorriso ou um ínfimo gesto a valer tanto para a criança quanto um dia de trabalho para o adulto. Winnicott, 1988, página 93. Eu acho interessante que ele correlaciona o trabalho que a gente considera extremamente importante, né, com a necessidade que a criança tem de pequenos gestos de afeto. Então, tamanha importância. Aí o que, assim, antes de falar, né, sobre negligência emocional, é importante a gente conseguir perceber o que é negligência, né? Sim. O que é isso? Pelo dicionário, vai falar que é um descuido na execução de algo, menosprezo, indolência. Estava olhando aqui também um pouquinho mais sobre indolência, é preguiça, apatia, não quero nem saber, né? E aí, no Estatuto da Criança e do Adolescente, que foi a nossa base, ela vai denominar a negligência como um comportamento dos pais ou responsáveis que apresentam falhas em alimentar, vestir adequadamente seus filhos, medicá-los, educá-los, a palavrinha mágica, dar afeto, ou evitar acidentes. Então, na composição dos cuidados com a criança, o afeto está ali também. Sim. E aí, o fenômeno da negligência, né, ele é um tipo de maus tratos infantis. Aí o detalhe é o seguinte, que a violência contra a criança, ela pode... Por que ela está sendo considerada uma violência contra a criança, ou adolescente, no caso? Porque ela é uma violência não por uma ação, mas é por uma omissão. Então, existe violência em omissão de cuidado. Não só apenas quando uma criança é agredida fisicamente, né?
como é que fala, tem aquela violência psicológica, enfim, que remete à ação. Mas a negligência emocional, ela está dentro das violências de omissão. E aí, no caso, nós temos 3 tipos de negligências, que é a física, educativa e emocional, que é a que a gente vai falar um pouquinho mais. Eu não Certo. vou me deter nas outras. E aí, no caso, a gente sabe que a negligência, se é uma violência, ela causa consequências. Sim. Então, eu fiz assim, um apanhado de alguns principais impactos que a negligência ela pode causar. Só que antes Ok. da gente falar dos impactos, existe um ponto muito importante. A gente só vai poder mensurar um pouquinho os impactos ou ter uma ideia do impacto se a gente considerar algumas variáveis. Por exemplo, o tipo de maus tratos que foi sofrido pela criança ou adolescente, a severidade, né, o quanto que aquilo foi grave ou não, aliás, o quanto que foi grave aquilo, a frequência, cronicidade, que é o tempo, né, que os episódios ocorreram, o estado de desenvolvimento da criança, se foi um bebê recém-nascido, se foi um bebê de 3, 4 anos, ou enfim, depende da fase de desenvolvimento dessa criança, o autor dos maus tratos, o sexo da criança, entre outras possíveis. O que eu gostaria de comentar sobre essa parte como é que fala, essas variáveis, é que, infelizmente, existe um número enorme de pessoas, aliás, de crianças, que elas são agredidas por pessoas de dentro da própria casa. Por isso que é tão difícil de ser identificada. Porque os agressores, eles são os próprios cuidadores, na sua grande maioria. Então, infelizmente, por isso que é uma pesquisa que, se vocês forem buscar na internet, não é muito, assim, hoje em dia está melhorando, mas quando eu fiz a pesquisa, tinha muito poucas pesquisas científicas a respeito. Então, justamente por conta dessa falta de condição de numerar, porque se o acontecido dentro da própria casa, ou dentro da própria família, ou por pessoas do vínculo da criança, dificilmente isso vai ser denunciado, né? E Entendi. é por isso que talvez é tão importante que a sociedade, que nós como pais, cuidadores, aprenda a identificar a negligência, porque ela vai ser uma coisa que vai ser mais fácil da gente observar, da gente deixar de fazer se a gente estiver fazendo, e também poder orientar, não só no intuito de acusar, né, os pais, mas no intuito de ajudá-los, promover conhecimento e também prevenção, né, agir com prevenção. Então, vamos lá. Considerando tudo isso, quais são os principais impactos? Afetivo, com certeza, físico e na interação social das vítimas, né? Além disso, podem desenvolver no futuro algum transtorno de conduta ou reproduzir essa violência com seus filhos e esposa. Porque uma das características da violência é a reiteração. Não sei se vocês já ouviram falar. O que é a reiteração? É o efeito que leva à repetição. Então, assim, muitos pais hoje em dia vai falar assim: se meu pai e minha mãe fez isso, eu também vou fazer. Qual é o problema? Não morri? Não é? Isso é uma fala muito comum, né? Por quê? Está repetindo o que recebeu. E assim, é muito comum. E sabe uma coisa que, colocando aí esse detalhe, mas muito importante, que assim, essas pessoinhas nos escolheram, né? Nos escolheram para ser pais delas. Eu acredito nisso, tá? Que elas nos escolheram e
sabia que nós tínhamos capacidade de ser os melhores pais que elas poderiam ter. E isso muitas vezes fica em cash, dentro do nosso dia a dia como mãe, dentro dos nossos afazeres, hoje de uma pandemia que está se esvaindo, mas com certeza está deixando muitas consequências. Eu mesmo te falo que esse título me chamou muita atenção, porque muitas vezes eu me senti negligente. Eu falei, gente, será que... Hoje mesmo eu estava conversando com uma mãe e ela me falou, Sheila, o meu filho tem... faz essa pergunta para a Daisy. O meu filho já é um adolescente, ele jogava futebol, porque ele estava se preparando para ser um futuro jogador de futebol. Então ele tinha treino, pode dizer, todos os dias com o personal, fora indo lá no lugar específico, né, na quadra específica. Ele estudava todos os dias. Agora, ele fica em casa 24 horas, ele tem a escola de manhã e só. Aí hoje ele tinha uma aula X, mas aí ele não acordou a tempo, eu deixei ele dormir mais, e aí o meu esposo me comentou que, esposa, você não deveria ter deixado o João dormir até tarde, hoje ele tem aula, ele precisava fazer aula. E aí ela pensou, será que ela foi negligente? O que ela fez? Meu ponto de vista, eu disse para ela, ao contrário, eu acho que você equalizou, porque é muito estresse para, imagina um adolescente que está com o futuro à vista, abrir mão de tudo isso e agora retornar. Todo o processo de investimento vai ser maior, ou financeiro, ou de tempo, para ganhar tempo com isso. Considerando também a criança, muitas vezes ela liga, ela fala, depois, quando ele acordou, nós tomamos café junto, foi muito bom. Eu falo, olha só o que eles ganharam, olha o que você ganhou, olha o que o seu esposo ganhou, e muito mais ganhou esse adolescente. Porque eu imagino que no tempo que vocês, que ele estava estudando, seria um tempo que vocês estariam dispondo para tomar café juntos. E com certeza esse posicionamento, que aí eu acho que não é uma negligência, mas que a gente precisa saber distinguir como tratar, quais são os sintomas, ou aí você, dentro do que você entende, como que a mãe pode trabalhar isso para poder se sentir menos culpada ou identificar essa negligência no momento para uma adolescente ou até mesmo para uma criança. Como que você nos orienta nesse caso? Tem uma coisa Boa muito essa legal. pergunta, né? Ah, eu adoro falar. Uma coisa que é muito bacana, que eu adoro, que assim, que me chamou muita atenção no autor quando eu estava lendo, é que assim, tudo começa na formação do vínculo. Então, assim, negligência afetiva não é coisas assim. Negligência afetiva, eu acho que assim, eu vou explicar como que é esse vínculo, que aí você vai entender o que acontece. Na verdade, eu quero que você explique com o seu sentimento, da forma mais simplista possível, para que eu entenda sentindo. Você entendeu, né? Porque fica mais fácil de assimilar. Sua linguagem de doutora, por favor. Vai devagar. Desculpa, eu vou melhorar. Não, você já está melhorando. Você já melhorou. Está aqui um desafio para todas nós. É que assim, é um termo que eu vou explicar. Peraí. Sim. Vínculo é o quê? É formado pelo afeto, pelo Sim. olhar. E ele fala assim da mãe comum. Quem é a mãe comum? Somos todas nós. E aí ele vai falar assim que o poder da não negligência emocional está nessa formação de vínculo. E essa formação de vínculo, ela está desde antes do nascimento do bebê. Então, assim, você quando aceita a gestação, é quando você olha para a criança atentamente. Olha só o que essa mãe fez. Ela olhou atentamente a necessidade do filho. Independente, ele não é um adolescente que estava com uma necessidade. Nesse momento, ela entendeu que é um período de estresse, é um período difícil para todo mundo. Ela foi extremamente Nossa. ela foi sensível, né?
sensível à condição dele. E o vínculo, ele é potente nesse sentido, que assim, uma pessoa que ela não está vinculada ao seu filho, independente se é a mãe, o pai ou qualquer pessoa que está substituindo essa educação, se ela não tem um vínculo emocional com essa criança ou adolescente, ela não vai ter, muito possivelmente não vai ter essa visão. Ela não está olhando atentamente a condição. E assim, não é que assim, e o que é bacana é o seguinte, que ela não olhou o filho como um robô. Ele simplesmente tem que cumprir uma rotina, pronto e acabou, e não se fala mais nisso. Não, ela fez uma leitura do contexto, ela fez uma leitura do momento. Ela percebeu quem é o filho dela dentro disso. Nossa, que legal essa sua colocação, porque assim, não, ótimo, 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 eu me senti. Agora é isso, você entende? Porque assim, a gente quer isso, se sentir, será que é isso? Porque é uma conturbação, né, na verdade. Igual eu estava falando esses dias com meu marido Isaac, ele tinha atividade pelo menos 3 vezes na semana. Ele tem 4 anos, mas ele tinha atividade, natação, judô, fora que a gente brincava na rua, então eu voltava da escola, tinha uns amiguinhos, agora tá dentro de casa. Chega uma hora, ele vai tomar banho. Ele canta muito. Muito no banheiro. Muito. Conversa, canta, grita, tudo. É uma música maravilhosa. E aí, tem horas que também ele tá dentro de casa brincando, gritando horrores. E aquilo vai subindo. Vai subindo assim no estresse, o nível que você tem que respirar profundamente porque você perde a cabeça. Eu não sei as mães aí, mas eu tô falando de mim, tá? E aí eu preciso respirar. Então eu falo, Isaac, para de gritar. Isaac, Isaac. Chega uma hora que você precisa respirar. E aí você para. Se eu tô estressada com 40 e poucos, o que é uma criança de 4 anos que tinha várias atividades, podia ficar na rua, né, literalmente, porque tava brincando com os amiguinhos, tava respirando lá fora e agora tá dentro de casa, um momento ou outro vai no prédio, outros dias realmente não vai, fica enfurnado dentro de casa por causa das nossas necessidades de adulto, e aí como trabalhar isso? Como entender que é negligência ou até mesmo Daisy está sensível ao pedido de socorro por um olhar, porque não sabe dizer o sentimento. Esse menino pelo menos já é um adolescente, sabe se expressar. E uma criança que grita ou que faz coisas que de repente para nós adulto tá afrontando, tá desobedecendo, tá isso, tá aquilo, né? Você, como é que fala? Você falou uma coisa super importante, que é uma coisa que a gente precisa levar em consideração, que a negligência de quem nós estamos falando, né? Sobre quem nós estamos falando. É sobre uma criança e um adolescente que estão em fase especial do seu desenvolvimento. Não são crianças e adolescentes prontos, não são pessoinhas prontas. Elas estão em desenvolvimento, em constante desenvolvimento. Então, assim, essa compreensão, essa empatia, ela é fundamental para o desenvolvimento emocional saudável da criança. Se o pai e a mãe não considera essa questão, fica muito penoso. Imagina uma criança que ela não tem esse olhar, ou que o estresse dela não é considerado, a forma dela se expressar não são muitas vezes da forma esperada, né, de um adulto. Sim. Que sabe como se colocar, enfim. Se comportar na frente do adulto, né? Porque a criança sempre não sei a da casa de vocês, mas ela sempre prega peça quando tem um outro adulto. É incrível. Sim. Ainda mais menino, eu acho. Olha que legal. Você foi sensível em perceber essa condição dele, em deixar que ele se às vezes não é assim, mas imagina, nós como adultos, a gente tem vontade de gritar de estresse e a gente não faz isso porque a norma social não permite.
Mas, é, mas se a criança não tem a norma social né? Sua ligação tá um pouco ruim, não entendi direito agora. Vamos Eu acho que lá. o sinal. Agora sim, Melhorou? Então tá. agora sim. Eu falei aonde você parou. Eu falei pra você da condição do. Aí você foi falar da condição do estresse, do gritar. Eu vi você falando do gritar. Agora não ouvi mais. Eles não têm esse conhecimento de que a sociedade não é bonita fazer isso. Eles demoram para poder associar no código, o que é adequado, não é adequado. Aí eu até engraçado, porque nós como adultos, nós como adultos, quantas vezes nós temos atenção para algum Ficou ruim de novo. Ficou ruim de novo. Nós como adulto. O resto ficou ruim. Nós como adulto, quantas vezes nós erramos, falhamos, precisamos ser chamados de atenção diversas vezes por uma mesma coisa? Quantas vezes a gente não se coloca na condição de se organizar da conta? E por que é que a criança ela não vai ser chamada a atenção mais de uma vez? Por que ela tem que lembrar imediatamente por 2, 3 vezes? Não é? Eu acho que é um Sim. de também da nossa parte e também tentar lembrar de como esse criança. O que acontece? Nossa, o que ele foi de bom no nosso ano, quanto que ele foi bom e o quanto que ele fez falta, talvez. Entendi. E aí, eu acho que isso daí é muito interessante. Outra coisa também, cultural, né? Daisy, continua ruim. Tô tentando entender, mas eu tô ficando perdida. Tá. Será que vai Quer ter tentar mudar de... Não sei, ou você mudar de lugar de repente? E agora? Vai falando. Tá bom assim? Parece que sim. Parece que eu tô ouvindo uma voz no fundo, sabia? Mas você tá mesmo, o rapaz do carrinho do ovo resolveu parar aqui. E eu não tenho como mandar ele embora. Você tá de fone de ouvido, não tá? Tô sem, porque ele não tava funcionando. Não! Ah, tá. Então deve ser isso. Agora pode estar causando interferência. Eu vou lá pedir pro tio do ovo ir embora. Não vai rolar, ele não vai. Agora ele não vai, gente. Ah, Patrícia, é isso aí. Eu também acho que tem que rir, né? Fazer o quê? Fiquem com o som do tio do ovo, mas tá tudo bem, que o assunto é muito interessante. Mas, e agora? Tá ótimo. Ai, que bom. Vou ficar bem quietinha agora pra ver se ele não quer. Por favor, por favor. Não, Patrícia, você deveria dizer que não tá ouvindo o tio do ovo. Que isso? Não, vamos voltar pro foco, porque você estava falando uma parte muito interessante. Eu vou tentar voltar lá atrás, que foi onde eu ouvi mais. Que assim, nós adultos queremos que a criança se comporte como nós, considerando que você fala 3 vezes, você já acha que tem que ouvir. Se o adulto é corrigido várias vezes, imagina a criança. Pronto, agora continua aí. Você ouviu bem. Você não viu com a cara assim? É que eu tava tentando decifrar, menina. Fala. Você decifrou muito bem. Então é isso. Uma coisa que a nossa cultura também, ela infelizmente, é uma cultura que não promove o afeto, principalmente da figura masculina. Deixa sempre por conta das mães, né? Essa questão da afetividade e do cuidado.
E os dois, todos que estão cuidando de uma criança, é importante que promova esse vínculo emocional. Outra coisa também que as pessoas confundem bastante é a questão da afetividade, se confundir com a dependência emocional. Ah, essa criança é muito mimada. Tipo, você tá deixando muito à vontade. Nossa, você tá fazendo muitas vontades dessa criança. Eu acredito que as mães, os pais, os cuidadores precisam acreditar mais naquilo que eles conhecem como filho e no vínculo afetivo que foi formado. Uma coisa, é que, na verdade, é uma linha muito tênue, sabe? Entre o que é criar e o que é essa, sabe? Essa condição de que tá dando muita manha, muito não sei o quê, é muito tênue. Só que tem outro detalhe. Antes era assim, né, Patrícia? O pai trabalhava e a mãe que cuidava. Hoje, a condição tá quase inversa em alguns casos, ou tá meio a meio. Exemplo, eu tô aqui, o Robson tá cuidando do Isaac para nós. Então, outro momento o Robson tá fazendo alguma coisa, eu tô cuidando do Isaac. Outro momento eu tô muito cansado, o Robson fica com o Isaac, ou vice-versa. Entendeu? Mas o que falar a respeito disso também é que nós, pais, por mim, estudamos para... Você fez aí uma faculdade, você estudou mais de 5 anos, fora as especializações que você vai fazer, para realmente você escolher o que você vai clinicar. E por aí vai, você vai se atualizando, se formando, capacitando para ser a top, uma das 10 melhores do Brasil. Ótimo. Mas em contrapartida, a condição de estudar para ser pai é muito raro. Muito raro ver um pai. Pensando nisso. A mãe pensa mais nesse aspecto e o pai pensa menos. O pai, eu falo pelo meu, vai mais pela condição de criar com base naquilo que foi criado. Criar no seu instinto masculino. E muitas vezes para nós, como mãe, você acha uma negligência certas condutas do seu marido, como pai daquela criança. Então você tem que trazer muitas vezes ele devagarinho para o seu lado, para dizer, olha isso aqui, é desse jeito que eu acho que você deve fazer, mas você não acha que desse jeito é melhor? Eu falo assim, hoje o Isaac, ele fala, eu te amo, sei lá, dá para perder as contas. Eu fiquei pensando, será que o Isaac não tá me contando que tem alguma coisa aí errada por trás? Ou realmente é uma fase que ele tá nos 4 anos e agora o eu te amo sai no mínimo umas 10 vezes por dia, tudo bem. Mamãe, oi, eu te amo. Tá bom, eu te amo também, Zé. Ah, te amo. Ah, nossa, tudo bem, que bom que eu tô viva para viver isso, é extraordinário. Mas sabe, aí você fica com medo de insegurança que há um grito em silêncio, né? Há uma negligência por trás, ou como que o pai tá fazendo. Acho que na verdade a gente precisa, mais que ouvir você, buscar outros meios, seja um YouTube, que também tem muita gente boa, o Insta também, tem muita gente legal. Creio que você vai montar a tua página no YouTube, no Insta, para poder desenvolver muito mais isso. E a gente buscar ser pais melhores, educando os nossos filhos, né, para que eles sejam cidadãos curados. Porque também tudo que a gente faz agora gera traumas, né? Gera bloqueios, porque ele não sabe falar, mas em contrapartida, a conduta, o distúrbio que acontece lá na frente é um bloqueio causado agora. E eu que estou percebendo agora, entendo um pouquinho, tá me chamando a atenção, isso é claro, eu tenho que me capacitar, e se eu puder despertar mais alguma mãe para levantar essa bandeira, olha gente, vamos dar a mão, porque a criança, o adolescente precisa ser visto, né? E por isso que é bom ter você aqui, para poder dar pra gente mais o entendimento e fazer mais mães levantar a bandeira, os pais também. Obrigada, Eduardo, de que todo mundo precisa cuidar da criança e do adolescente. Sim, e uma coisa que é legal, assim, buscar sempre o conhecimento, mas sem esquecer de que muitas das respostas estão dentro de nós. Nossa, e isso é muito top, né? É nessa formação do vínculo, é esse olhar atento às crianças, é que você vai ter as suas próprias as respostas do que está a mais ou do que está a menos.
não é um especialista que vai, como é que fala? Ele vai te apontar algumas possíveis questões, mas quem vai determinar o sim e o não é você que vai estar observando isso. E assim, e é isso que é legal, assim, tipo, a gente está bem na horizontalidade, assim. Eu aprendi que o vínculo, até o Winnicott, ele fala da mãe suficientemente boa e da mãe comum. Essa mãe comum é a mãe que cria o vínculo, ela vai olhar para o filho, ela vai entender a necessidade do filho, o pai, né, enfim, o cuidador, e assim, e ela vai dizer o quanto que tá mais e o quanto que tá menos, até porque uma coisa muito legal é que assim, nós somos indivíduos diferentes um do outro. E Sim. cada filho é um ser diferente, vai ter necessidades diferentes. Eu tenho 2 meninos, cada um tem um jeito, cada um vai ter uma personalidade diferente. E assim, cada um precisa ser tratado de um jeito, né? Não iguais, de forma alguma. De acordo com a necessidade que eles apresentam. Um vai ter mais necessidade de aconchego, de abraço, de beijo, o outro nem tanto, e vamos respeitá-lo. E aí, ok, tudo bem, assim, um vai comer mais, outro vai comer menos. Sim, sem sombra de dúvida. E sabe uma outra coisa que é muito importante, Anny, cuidar também de quais são os princípios os quais a sua educação está sendo norteada, né? Que quando nós temos aí, claro, a sabedoria horizontal, né? E a vertical. Então, essas duas andando juntas, com princípio, com certeza nós teremos filhos extraordinários. Concordo também, Patrícia, a linguagem do amor também é um parâmetro para a gente permear na condição da educação, porque vai ajudar a identificar que perfil de criança é essa, onde a gente, entendendo também, olhando com esse olhar de uma mãe comum, mas que ouve o coração, vai ser menos negligente, ou até mesmo, né, Patrícia também, que está aí interagindo com a gente, Daisy, eu vou colocar aqui, vai entender que não é negligência, às vezes é uma equalização, né? Opa, vamos equalizar aqui, tá bem aqui, então aqui você pode. Não, vamos trabalhar dessa outra forma. É muito interessante, sim. Exatamente. E que eu ia falar de uma experiência. Fale, é muito importante. Que ele estava com muito medo à noite, estava tendo pesadelo e tudo mais. Aí ele estava pedindo muito para vir para minha cama. E aí, ok, às vezes eu deixava, sem problema nenhum. Embora eu sempre eduquei, sempre incentivei que ele dormisse na cama dele. Só que assim, a gente precisa entender quando que é importante que venha para nossa cama, e você está dando um aconchego, está dando um colo, né, para a criança. O Winnicott, ele fala do hold, né, que é o acolhimento. E aí ele vai falar o seguinte, que, aliás, eu tive a ideia de colocar uma toalhinha com o meu perfume e o perfume do pai dele. Aí ele parou de pedir para ir para nossa cama, porque ele entendeu que parecia que a gente estava do lado dele. Ele falou assim, ai, obrigado. Ai, que legal essa estratégia. E qual a idade deles? Ele tem 6 anos. Só que foi a primeira vez que ele estava tendo esse tipo de coisa. E aí, assim, é a questão do olhar mesmo. Tipo, muito interessante, assim. Eu particularmente o Isaac, ele dorme na nossa, vai pra dele, tem noites que ele dorme super bem, o Eduardo pediu pra repetir, repete essa parte aí que depois eu volto cá, repete no cheirinho. Tá. Ele tava com muito medo de dormir sozinho na cama dele, e aí eu peguei uma toalhinha comum e coloquei o meu perfume e coloquei o perfume do pai dele. Um detalhe, que antes de fazer isso, eu percebi que ele pediu pra me abraçar, me dar um beijo de boa noite e me cheirar. Aí eu falei, por que você tá me cheirando? Pra não esquecer seu cheiro. Aí eu falei, eu ia
ia chorar. Aí eu falei, Ai, então, foi demais. né? Daí eu fui, coloquei o perfume e coloquei o perfume do pai dele. E aí eu falei assim, olha, agora a gente tá pertinho de você. Aí ele falou assim, ai, obrigado. Agora ele tá dormindo tranquilamente. E é porque ele falou assim que agora ele acha que ele sente que a gente tá perto dele. Entendeu? Nossa, que tudo. Olha a pergunta da Anne. Eu nem vou dar o meu exemplo, que eu quero aproveitar aí a participação das pessoas que com certeza faz parte desse processo aí. E dando tempo eu falo do meu. Ó. Existe alguma forma de amenizar os erros com os filhos? E aí? É você, produção. Com certeza. As falhas, elas acontecem e é normal que elas aconteçam. Ninguém, é que nem você mesmo estava falando, não existe curso nem faculdade para pai e para mãe, né? E eu acho que assim, só pelo interesse de querer cuidar disso é super válido, super importante. Se vê que é uma questão muito grave, eu acho que é interessante também pedir uma ajuda de um profissional, que às vezes precisa, e às vezes não. Às vezes só com Na um verdade, pouquinho de assim, ó, atenção. corrigindo aqui, eu quis dizer que existe o estudar, tá bom? Existe o Aham. estudar para ser pai e ser mãe. Isso Assim, existe. você Claro, buscar conhecimento, a né? faculdade, só mesmo deixando claro, a faculdade na real não existe. Mas o estudar voltado aí para o É, interesse, sim, tá, gente? Não sei se sim, ficou claro ou eu que não sim. entendi bem. Não, desculpa, talvez foi a minha colocação. Mas assim, no sentido assim, não tem nenhuma grade curricular, né, que Não. oriente o pai e a mãe. Eu acho Não. que, eu penso, e pelo que eu estudei, eu vejo que assim, existe mais só a preocupação de querer fazer o melhor e buscar caminhos para, não adianta só querer e ficar parado, né? Sim. Mas querer fazer o melhor e buscar esse caminho melhor, parar para pensar. Às vezes é importante o pai ou a mãe parar para pensar no que fez durante o dia, de repente rever, pedir desculpa para o seu filho. É super importante. Porque Perguntar para assim, ele se ele se sente amado, né, também, Deise. Eu sempre pergunto pro Isaac, você tá se sentindo amado? Esses dias eu falei, Isaac, isso não é respeitoso. Aí ele pegou lá, outro dia, ele falou assim, mamãe, você não está sendo respeitosa comigo. Eu falei, oi? 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 Então tá, então onde é que eu não tô sendo respeitosa? Você não fez assim? Falei, então tá, mamãe não fez isso pelo motivo X, Y, Z. Então a mãe é respeitosa com você sim, só que não é desse jeito. Então, é claro, ele traz a fala e você observar o que ele tá falando, porque de repente você não tá sendo respeitoso mesmo, já que você o tempo todo tá dizendo que é respeitoso. Eu às vezes perco a cabeça e já gritei com o Isaac. Aí Isaac fala, você gritou comigo? Isaac, para de gritar. Você gritou comigo. Eu falei, pois a mamãe gritou, desculpa, mas não pode gritar. Você entende, Isaac? Entende. Mas não e significa que eu não vou ótimo. errar, tá, gente? Tem dias aí que só Jesus na causa, entende? Aí eu queria falar uma coisa, um exemplo. O Isaac, ele tem 4 anos, ele pega, dorme aqui na minha cama e depois ele vai pra cama dele. Tem noites que ele vai tranquilo até de manhã. Outras noites, dá 4 ou 5 da manhã, ele acorda, ele vem pra minha cama. Eu, francamente, eu deixo, porque essa hora eu já levantei, porque eu tô assistindo umas lives às 5 da manhã. Então ele vem pra minha cama até pra quê? Que ele durma mais. Porque se eu deixar, ele vai acordar ali e acabou eu anotar os aprendizados da live. Só que eu entendo também, outras vezes ele vinha às 2 da manhã e dizia, mamãe, ô jacaré na lagoa, ele quer me pegar. Oi, vamos lá. Que jacaré? O jacaré. Falei assim, um jacaré. Aí eu comecei a observar. Aí, mamãe, vamos brincar? Falei, tá. Aí eu brincava, mamãe, o jacaré. Eu já falei, nossa, o jacaré tá aqui, ele vai me pegar do lado. Tá, fui na dele. Falei, então entendi. Então, possivelmente, ele se sente aterrorizado pelo jacaré da imaginação dele. Falei, então vamos fazer uma coisa, Isaac. Vamos orar. Vamos orar, vamos pedir para Papai do Céu tirar esse jacaré daqui, porque esse jacaré não é maior que você, você é muito maior. Olha o tamanho do cara que é você que vai fazer com o jacaré. Aí ele, mamãe,
E aí foi um processo assim, vamos sentar, vamos orar juntos. E aí, sabe, procurando trazer, acolher, claro, abraçar, acolher, dizer que ele era mais que o jacaré, que quem era o jacaré, filhotinho na frente do Isaac, um cara muito extraordinário que nasceu. Aí eu fui contar a história de que eu tinha vários embriõezinhos e ele foi o carinha que lutou e venceu e gerou na barriga da mamãe. E depois saiu um filho extraordinário, tá assim, uau, ele, é? E aí foi um processo assim de diazinhos. E aí o jacaré foi embora. Aí mamãe, o jacaré, eu falei, voltou? Não, mamãe, é que faz de conta. É de mentira. Eu falei, não existe de mentira, Isaac, mentiria a mente. Faz de conta, a gente imagina. Então é de faz de conta, né? É, mamãe, Ed faz de conta. Que legal, que bacana. Porque assim, é muito louco como você educa uma criança de 4 anos para ser um general, um cara extraordinário, porque ele só está criança, sabe? É muita responsabilidade. Me diga você. É importante reconhecer. Eu acho que assim, todo cuidado ele aparece quando você tem essa consciência dessa responsabilidade. Você já parou para pensar? Quando você está com uma coisa muito cara, muito. Tá conseguindo me ouvir? Tô imaginando. É que eu fui imaginar. Quando você está com uma coisa muito cara e você não tem, quando você tem consciência da sua responsabilidade sobre alguma coisa, o seu cuidado, o seu zelo, os seus passos, eles são muito mais meticulosos, são muito mais Concordo. pensados, refletidos, né? Agora, quando você desconsidera a sua responsabilidade ou minimiza essa responsabilidade, você olha com menos atenção para isso. Então, acho que ter essa consciência de que nós estamos educando pessoas para o futuro, pessoas que precisam ter princípios, caráter, né, afeto, trocas, vínculo. Então, assim, é uma construção muito delicada, né? E que precisa de fato de... E aí... Uau. Aí você fala, tem umas 3 perguntas aí na frente. Você viu, ó, eu vi aqui a da X Thaís, X Thaís Canada, ó. Qual a melhor maneira de corrigir uma criança quando a conversa já não está mais fazendo efeito? Uau! E olha a outra. Como lidar com as crianças quando os pais... se os pais são divorciados e têm mentalidades diferentes. Vai que você tem aí 5 minutos para discorrer sobre esses 2 temas. Uau! Esse é o maior desafio agora. Falar sobre temas importantes tão rápido. Eu acredito que assim, eu vou deixar uma sementinha que é resposta, eu acho que eu não vou conseguir dar em pouco tempo. E aí a gente precisava construir junto essa resposta. O que acontece? Sobre quando está falando bastante e não está funcionando, vamos pensar em como que está acontecendo essa fala. Vamos imaginar que a gente tem muitos meios de comunicar a mesma coisa. Certo? Se você tem muitos meios de comunicar a mesma coisa, agora é a hora de usar um pouquinho da criatividade. Como a gente pode comunicar a mesma coisa de várias formas? A gente pode, dependendo da idade, a gente pode passar um filme sobre o tema que a gente está falando e de repente a gente não está conseguindo conversar e chegar na conclusão disso. A gente pode fazer uma brincadeira, a gente pode contar uma história, um livro que tenha relação com o tema que você está querendo discutir, fazer a criança pensar, conversar. Então, assim, a agressão, eu nunca vou considerar um meio de se comunicar algo, algum princípio, nunca dá para corrigir um erro com outro erro. Entende? Ali, a agressão, ela é um erro. Como é que eu vou corrigir o que eu considero errado com outra agressão? Ou com um erro? Não tem como. Então, é um momento onde exige a maior maturidade nossa, onde exige criatividade
E aí agora é hora do papai e da mamãe parar para pensar em como que eu posso comunicar a mesma coisa de outro jeito. Talvez as palavras que estão sendo usadas estão sendo repetidas, mas não estão sendo compreendidas de acordo com a idade da criança, com a condição de entendimento da criança. Essa resistência está querendo te mostrar alguma coisa. Muitas vezes eu já me peguei nessa condição de ter que pensar. Vamos lá. Pensar e criar, né? Pensar e criar. Agora a outra é dos pais Isso. Exatamente. Eu acredito que, assim, quem tem essa consciência de que é importante essa responsabilidade, eu acho que é o diálogo. É procurar o diálogo com essa pessoa, tentar formar combinados. Que seja bom para a pessoa e bom para o outro. Infelizmente, duas cabeças que pensam de formas muito discrepantes, muito diferentes, é muito difícil de andar junto, né? Então, assim, a pessoa precisa compreender que, mesmo que estejam separados, né, que não tem, como eu posso dizer, não tem mais uma relação em comum, mas existe uma criança em comum, né? Sim. E aí, ninguém vai deixar criança, de ser pai, né? Não tem ex-pai, não tem ex-mãe, né? Agora, e aí isso é uma condição muito delicada, eu acho que exige bastante maturidade, bastante diálogo e tentar arrumar uma forma de convencer dessa responsabilidade e dessa questão de que, assim, olha, se a gente não se alinhar, o maior prejudicado aqui vai ser a criança. Concordo. Né? E aí, infelizmente, as consequências vão vir. E sabe um detalhe, é uma frase que eu vi esses dias, que ela é bem interessante, que assim, crianças que se sentem amadas, elas obedecem. Então, olhar na verdade o que e como a gente está mostrando nossa forma de amar, se a nossa forma de amar, ela está realmente atendendo essa necessidade dessa criança, né? Porque muitas vezes a gente aprendeu um amor muito duro pelaquilo que os nossos pais viveram, e aí isso que a gente falou anteriormente a gente replica, trazendo alguma negligência em si, porque na verdade a nossa criança também está ferida. Então, se acolher naquilo que você entende que você falhou como pai, se acolher, sabe? Se perdoar, na verdade, entender a sua responsabilidade e partir para o momento que, a partir de agora, eu preciso ser um pai melhor. Porque a minha criança hoje, essa criança que eu trouxe ao mundo, precisa ser amada. Não com o amor que outrora eu fui, mas com o amor que eu sei que hoje eu posso dar, né? Então, eu preciso ser curada. É muito importante sobre olhar para a minha criança, mas olhar com esse aspecto, porque eu muitas vezes vejo a conduta do Isaac mostrando uma criança que é me ferida. Às vezes ele me desobedecer me enfurece, mas aí eu paro e enfurece por quê? Porque a minha criança está ferida e eu preciso acolher isso. Nós temos 2 minutos. Eu quero agradecer e quero incentivar que os pais continuem buscando, que os pais presentes continuem, né, buscando, aprendendo e amando muito. Eu acho que é isso. Sim, amando muito, muito. Eu agradeço e eu pretendo divulgar mais essa questão. Acho que a gente tem muito a falar sobre isso. Se vocês quiserem deixar temas de próximas lives, se vocês quiserem falar mais sobre o assunto, eu acho que é interessante, né, Sheila? Para poder a gente entender a necessidade e também poder trazer como é que fala? Uma discussão bacana a respeito, mais aprofundada. Eu concordo. Acho também que, assim, tem aí o nosso Instagram, o seu, que é Daisy.psicóloga. Daisy e Psicologia. Daisy, escreve aí para eu fixar. Daisy e Psicologia, tá bom? Obrigada a vocês.
Eduardo, Patrícia, todos que estiveram presentes conosco neste momento. Gratidão a todos. Mande direct tendo dúvidas. O que eu não souber, nós vamos poder ajudá-los da melhor forma. Faz o X. E aguardamos vocês nas próximas lives. Fiquem bem. Bom final de semana. Obrigada. Gratidão a todos vocês. Tchau, Que Deus tchau. abençoe. Até a próxima, Daisy. Um Até a beijo. próxima. Obrigada. Tchau, gente. Obrigada.